Hoje, no Fala Vereador, vamos conversar com o vereador Sidney Telles, primeiro secretário da Câmara Municipal de Maringá, sobre as questões da educação. Vereador, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço todos os que nos acompanham, e é muito importante este assunto, que é um assunto muito caro para o meu mandato, é uma das minhas maiores preocupações. O senhor fez, nesse primeiro semestre, vários requerimentos de informações, pedindo informações para a Secretaria de Educação. Um deles em relação ao número de crianças em cada sala de aula e se existem ou não professores auxiliares, como é que funciona isso. Qual foi a resposta que o senhor obteve da Secretaria de Educação? Olha, a minha preocupação com a educação é tão grande que eu fiz questão de, inclusive, não só nas escolas municipais, onde a gente pode contribuir mais, mas nas nossas escolas estaduais, que me deixaram profundamente entristecido com o estado das construções, a depredação, o descontrole, a indisciplina, e, enfim, tantos problemas, e que, infelizmente, não consegui sequer ser respondido adequadamente pela responsável pelo núcleo. Já no município, eles foram muito prontos em me responder. E, infelizmente, apesar deles terem um controle para seguir as normas de 25 crianças por turma, eles não conseguem manter, porque muitas vezes a exigência do Ministério Público, segundo a secretária, obriga que eles acolham crianças independente da estrutura. Eles têm professores auxiliares, mas que não são permanentes. Eles vão duas vezes por semana e vão fazendo um certo revezamento. Ajuda, mas não é o essencial. Para quem tem que gastar mais de 22% de toda a arrecadação na educação, nós estamos muito longe da excelência. Podemos fazer mais. Há problemas, sem dúvida. A lei federal, ela, infelizmente, não foi pensada para o sul do país, nem para o centro-oeste, nem para o sudeste. Foi pensado para os locais onde há muito problema. Então, ela garante que o dinheiro seja usado para construir. Inclusive, eu estive com um importante secretário do Estado de São Paulo, e ele falou, daqui a pouco a gente vai ter torneira de ouro na escola e não vai ter professor para dar aula. Porque a lei limita? A lei limita o gasto com o servidor. Sim. E exige que gaste com a educação. Então, certo. Ele não pode pegar professor, ele não pode contratar servidor, ele não pode contratar auxiliar, e ele tem que gastar o dinheiro. Então, ele constrói. E aí, cada vez nós vamos ter escolas melhores. E isso é bom também. Maringá ainda não tem a quantidade necessária de CMEs e de escolas para atender a população. O Estado, então, deixou depredar. Mas tem recurso para isso. Só que nós precisamos mais. Nós precisamos que hajam mais professores, mais equipe técnica, mais equipe de servidores, se a gente quiser atender bem as nossas crianças e fazer delas os cidadãos que vão construir um país melhor, um mundo melhor. Então, isso me preocupou. Perguntei também se existe um estudo, porque o pessoal reclama de salário. Eu falei, mas tem estudo? Vocês fazem estudo, acompanham, arranjar maneiras e métodos para poder fazer com que o professor, ganhando melhor, possa produzir melhor, e de que forma que isso vai ser feito, mais, né? Se vai ser por produtividade, de que jeito vai ser, e eles vão começar a fazer estudo. Então, esse é o ponto que eu gostei muito, a sinceridade da prestação das informações por parte da Secretaria. Ela não omitiu o que era bom e nem omitiu o que não está tão bom. Não está adequado ainda. Foi o que não aconteceu com meu pedido de informações do Estado, onde um advogado me respondeu com aquela linguagem de que não te responde nada, que copia artigos da lei. Então, isso me entristeceu muito. Eu até passei a ter uma atitude política, não pessoal, evidentemente, com o núcleo por causa disso. Né, porque eles não me pareceu preocupados com a verdade e nem com a solução dos problemas, mas em apenas manter status de quem é o gestor. Aqui já no município não, a coisa foi mais sincera e isso foi positivo. Mas me preocupa, gastamos 12%, falta gastar quase 10% em 6 meses. E a única maneira que vai ter que fazer isso é saindo licitações. Então, a pior maneira de você gastar é gastar no afogatilho para ter que gastar. Sem um planejamento. E sem solucionar o problema com relação aos professores. Fiz
uma pergunta sobre a formação desses professores. Sim, você perguntou em relação à qualificação, né? Se havia cursos, como é que era feito esse acompanhamento. Exatamente. Qual foi a resposta? Eles têm um projeto, têm um programa, está funcionando. Eles têm 4 formações, têm 40 horas de formação do professor. Fiquei animado por ter todo um projeto definido, mas é pouco. Sim. 40 horas para formar o professor numa determinada linha, porque quando eles saem da universidade, aqueles que têm já o nível superior, porque também há os atendentes que não têm, eles precisam de que uma direção, uma forma, não é para que fique tudo dentro do projeto você pedagógico. Tem uma linha, né? Uma linha de educação dentro do município. Existe um projeto pedagógico, mas para o professor executar isso e com excelência, ele precisa de treinamento. Qualificação. E ainda tem pouco perto do que eu considero necessário. A educação, ela não tem sido tratada, na minha maneira de pensar, em todo o país, com a dedicação que é necessária. Todo mundo fala, todo mundo explica os grandes projetos no mundo, da Finlândia, da Islândia, de outros lugares com excelência, da Bélgica, mas até mesmo da França, que é um país mais populoso, então a gente tem mais, não é Estamos tão mais próximos. Mas mesmo assim a gente não vê as ações, porque como a ação não vai ser certificada, para você constrói uma escola, todo mundo vai ver. Então o pai vai lá, a escola está lá. Se a merenda ficar muito boa, e a merenda de Maringá é boa, então ótimo, uniformezinho perfeito, é maravilhoso. Isso dá voto. Porque o próprio pai não é capaz de avaliar, ou a mãe, a educação, né? Quanto que como é que meu filho está sendo formado? Como é que ele vai ser melhor no mundo? O que ele vai trazer para todas as coisas? Tanto a gente vê isso, que uma das minhas preocupações, falei isso com a secretária, é de como é que a gente pode envolver de novo os pais. Não é nem que seja a avó, que muitas vezes é quem está cuidando. O responsável, né? Hoje a gente tem que colocar o responsável pela criança. Para poder estar junto e brigar. Eu fui ver uma experiência numa cidade da região da Concan, não é nem da região da MUSEP, uma cidade pequena, onde eles tiveram uma aprovação extraordinária de jovens na Universidade de Maringá, inclusive de medicina. E quando eu cheguei para conhecer a experiência, o que eu descobri? É uma escola só. A escola atende o município e depois atende o estado. Quer dizer, ela não é uma grande estrutura. E o que acontece é de que os pais todos colocaram seus filhos nessa escola. Em vez de mandarem com van, como acontece muito aqui, para irem para Campo Mourão, eles falaram, vamos investir. Então, muitos pais não têm a menor condição financeira, mas alguns têm. Aqueles que mandariam seus filhos estudarem numa escola particular, conhecida, e os filhos correndo risco na estrada, optaram por contratar o professor de inglês, fizeram uma escola de inglês para todos. Para todos, dentro da escola, paga por eles. Fizeram diversas ações. Alguns pais que não tinham recurso ficaram tão impressionados que eles passaram a prestar serviço. Então, mães foram lá para fazer salgadinhos, para melhorar a merenda, enfim. Cada um contribuiu com aquilo que podia. E eles tiveram uma excelência, não só nos índices, mas nas aprovações e os jovens com uma outra consciência. Como é que a gente faz isso numa cidade grande? Não sei. Mas a minha missão é fomentar, como vereador, é fomentar, questionar, perguntar. E é isso que eu tenho feito, sabe? Não sei se vou conseguir o sucesso que eu espero. Inclusive, olha só, eu no início do ano passado, eu falei para a secretária, é possível, eu não sei, não entendo toda a lógica ainda legal, se era possível que a gente mudasse o nosso horário para fazer o horário americano de escola, né? Quer dizer que a criança entra um pouquinho mais tarde,
não é na escola, consegue dormir um pouquinho mais tarde, nem que tivesse, os pais se juntassem em grupos e tivesse uma condução, alguém para fazer esse transporte, para transportar essas crianças, já que tem que dar esse transporte, e eu defendo o transporte gratuito para a escola, em qualquer distância. Sim. Né? Votamos uma lei melhorando a distância, mas eu defendo gratuito em qualquer distância. Sim, não claro. precisa ser feito pela concessionária, o município contrate. Para mim isso é uma prioridade. Levar essa criança mais tarde um pouco para a escola, lá ela vai passar a manhã e vai passar a refeição do almoço lá, então ela vai ter uma garantia nesse sentido e vai sair lá para as 5 horas da tarde e a condução vai levar ela de volta. Com isso, eu resolvo outros problemas, porque o período integral, ele é solução para a mãe e para o pai que trabalha, mas ele é ruim para a criança, Sim. que sai às 7 da manhã e chega às 7 da noite em casa, e ainda tem que fazer tarefa, fez na escola, mas o estado, a agitação, haja Rivotril. Sim, o cansaço todo, né? Você sobrecarrega. Mesmo que tenham outras atividades, é o mesmo ambiente, você, né, tem que ter esse diferencial. Esses modelos têm funcionado no mundo. Sim. Acho possível, com o custo, com os recursos que existem, ser possível fazer isso. Sim. Então, a gente está brigando, não estou feliz, acho que a secretária está fazendo um grande esforço, mas é preciso ter uma nova visão da gestão da educação nos municípios todos, mas de forma especial na nossa cidade. Sim, e isso envolve toda a comunidade, né? Porque não basta a boa vontade da secretária, não bastam os recursos, é preciso esse envolvimento que você disse. É necessário envolver os pais, é necessário envolver a comunidade do entorno da escola, né? Para que todos trabalhem juntos, né? Eu fiquei vendo como é difícil, né? Houve uma escola, por exemplo, que quando aconteceu aquele desastre horroroso do bandido que a bala acabou atingindo a criança, que o arcebispo quis ir na escola para dar uma bênção e a diretora não deixou porque era de outra religião. Aí eu falei, ué, e se fosse um pastor, poderia? E se fosse... Falei, nós temos que ter uma gestão única. Sim. Não pode ter aquele que é o diretor eleito, que bom, mas ele tem que ter um manual de como é que é ser diretor. Sim. Não basta ter voto, né, digamos assim. Sim. Ele precisa ter capacitação. Então eu estou torcendo, é um trabalho que é mais árduo porque ele é mais lento, mas ele precisa ser visto e ser considerado. Como eu voltei a falar, quando a gente investe nesta parte que vai dar resultado, ela não aparece rapidamente na análise do pai, não se transforma em voto. E isso faz com que o gestor, muitas vezes, não se importe tanto com isso. Prefira aquilo que aparece. Né? Lógico, não tenho a impressão e não sei o que o prefeito Ulisses vai querer fazer nesse momento. Mas eu penso que vale a pena perder eleição para fazer um mundo melhor. Sim, e é um investimento na sociedade, né? E afinal de contas, quando você se candidata a um cargo de gestor ou de legislador, o objetivo maior é que a sociedade ganhe, né? Mesmo que em alguns momentos você tenha que contrariar alguns interesses. É um compromisso do político sério, acredito eu. Tem uma coisa que eu acho que é assim, uma preocupação que às vezes eu tenho com o legislativo. Na ânsia de ajudar, vai se colocando atribuições nas costas da educação. Agora você vai ter que ter aula de economia. Agora você vai ter que ter aula de capoeira. Agora você vai ter que ter aula de isso, daquilo e daquilo outro. E daqui a pouco você impede que um programa pedagógico e uma estrutura de visão de construção seja feita. Então, eu penso, primeiro, se há uma visão, ela tem que ser publicitada e em linguagem que os vereadores e a população compreendam. Todos possam entender e ajudar. E ajudar. O que nós temos que fazer? Nós vamos fazer isto. Vamos contribuir para isto. Porque senão todo mundo tem ideia, né? Claro. E daqui a pouco você vai ter uma educação feita de várias coisas que não se falam entre si. E que você não há uma convergência para que o caminho se faça. Exatamente. Então, são preocupações que eu tenho, inclusive, com o legislativo. Então, às vezes, tem uma lei que ela é boa para votar, porque é uma ideia legal, mas que ela vai prejudicar o todo. E a gente fica em um constrangimento, porque, como falta visão,
você Sim. corre o risco do pessoal dizer, olha, o Sidney Telles é contra a aula de economia para as crianças. Sim. Eu não sou contra, sou muito a favor. Sim. Agora, qual é o projeto pedagógico para tudo isso? Sim. Onde é que ela vai se encaixar? Como é que nós vamos ter um professor para isso? Sim. E como é que eu vou treinar a pessoa para dar isso? Claro. Então, tudo isso tinha que fazer parte de um todo e complexo, e que eu estou muito animado de que, quem sabe, as minhas ideias possam gerar bons frutos para Maringá. Você tem também, nessa mesma linha da educação, um projeto garantindo vagas para as mães para os filhos das mães que foram vítimas de violência. Por que a necessidade desse projeto, vereador? O que acontece é que eu tenho um compromisso muito grande com a vida. E se é alguém que fica tolhido na sua condição de vida, é a mulher, não só porque a sociedade já faz essa distinção, como ainda temos uma sociedade machista e ainda temos uma sociedade violenta. A mãe que sofre violência, ela tem que ir para outro lugar. Sim. E aí a criança não tem vaga, ela tem que voltar para poder conseguir a vaga anterior. Então, essa obrigatoriedade faz com que a mãe, porque a verdade seja dita, uma mãe é capaz de permanecer vítima de violência por causa da segurança dos seus filhos. Sim. Uma das forças malignas que fazem com que mulheres continuem sofrendo violência é porque ela fala, como é que eu vou pagar a educação do meu filho? Como é que eu vou dar comida para o meu filho? Então ela se submete a uma condição de antivida por causa dos seus filhos. Sim. Então tudo que eu puder fazer para essa mãe ter a liberdade e para essa criança poder ter o atendimento, eu vou fazer, e eu acho que esse é um dos casos que tem que ter maior prioridade. Tá certo, vereador. Mais algum projeto ou alguma ideia que você gostaria de destacar? Eu penso que a gente tem tido a oportunidade de fazer bons projetos para a nossa cidade, mas eu gostaria de ressaltar hoje, nesse nosso programa Fala Vereador, que tem tido uma audiência tão bacana, de que a população faça um pacto pela educação. Não só o prefeito, o vereador, a secretária, o professor, a população precisa fazer um pacto pró-educação e futuro do país. Tá certo, vereador. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Essa e outras entrevistas você confere também no nosso canal no YouTube, no endereço TV Câmara Maringá.